Amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui nesta noite para participar com vocês deste culto online, transmitido via internet, especialmente para a congregação Monte Gerizim, né? Na rede social da nossa congregação. É um prazer para mim estar participando aqui nessa noite. Quero já deixar meu agradecimento ao nosso pastor Natan, pela oportunidade. Também agradecer e parabenizar também o irmão Marconi, que é quem coordena esse trabalho de transmissão. O irmão Staniel está aqui presente também, graças a Deus. Irmão David. É um prazer estar servindo a Deus e a congregação Monte Gerizim nessa noite com a ministração da Palavra de Deus. Quero já quero convidar você para ler a Palavra de Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1 e 2. Texto muito forte, um pouco até chocante, mas é o que entendo, é o que Deus colocou no meu coração para nós compartilharmos nesse tempo, porque é importante. Diz assim, Eclesiastes capítulo 7, versículos 1 e 2. A boa fama é melhor do que um bom perfume, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem em consideração. Amém. Vamos fazer uma oração nesse momento aqui, e na sequência estaremos já comentando a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, estamos reunidos nesse momento, meu Deus, dando a nossa atenção à Tua palavra e pedimos a Tua inspiração para ministrar, meu Deus, aos corações destes irmãos que estão nos assistindo ao vivo nesse momento, aos demais que no decorrer dos dias que o Senhor permitir estarão assistindo. Peço, meu Deus, que o Senhor fale aos corações dele, que o Senhor nos dê uma palavra de esperança nesses dias difíceis que estamos passando. Precisamos, meu Deus, ouvir a Tua palavra e nós pedimos isso a Ti nesta hora. Amém. Amados irmãos, como você já percebeu, aí o assunto que gostaria de falar nesse momento é sobre morte. Sobre morte. Mais especificamente, o que acontece quando morremos. Esse é um assunto difícil. Algumas pessoas têm medo até de falar sobre isso, muito mais ainda de morrer, né? Mas é necessário. Como você viu nesse texto aqui, a palavra de Deus, ela às vezes nos choca quando ela diz aqui que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Isso parece soar estranho, ser até difícil de entender. Quando diz que é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, onde há festa. Isso também soa até estranho, né? Mas nós podemos sim entender a palavra de Deus, porque ela é a verdade de Deus. Melhor aqui significa que é mais proveitoso. Nem tudo que é prazeroso é bom. E algumas coisas que não são agradáveis, que não são prazerosas, são boas. E ir à casa onde há luto, a Bíblia diz que é algo bom porque lá se vê o fim de todas as pessoas
e os vivos têm a oportunidade de tomar isso em consideração. Lembrar que aquilo acontecerá conosco também, faz nos prevenir, nos faz nos olhar para nós mesmos e analisar como estamos vivendo. E é esse o meu propósito nessa noite, ajudar você a encarar essa dura realidade, dolorosa realidade, que tem sido tão comum nesses tempos, por exemplo, de pandemia, onde no Brasil estamos aí no auge da pandemia, quase 1.000 pessoas estão morrendo diariamente, e eu vejo muitos irmãos meus, muitos parentes meus, eu até espero que eles assistam esse vídeo, estejam assistindo e assistam, né, com medo dessa situação, e precisamos recorrer à verdade de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Até porque há muitos falsos ensinos sobre isso. Há muito eu acho, eu ouvi falar, mas o que eu penso sobre isso pouco importa. O que você pensa sobre isso pouco importa. O que importa é o que Deus diz sobre isso na sua palavra, a Bíblia Sagrada. Eu não estou aqui nesse momento para falar o que eu acho. Estou aqui nesse momento para falar para você o que a Bíblia diz. Porque a palavra de Deus é fiel e digna de toda aceitação. Mais do que nós ouvimos dos nossos ancestrais, mais do que disse-me disse, o que mais importa é o que a Bíblia diz. Então, vamos começar. Amados irmãos, antes de nós entendermos, de nós dizermos o que acontece após a morte, nós precisamos entender o que é a morte à luz da Bíblia. E para entender o que é a morte, nós precisamos entender o que é o homem à luz da Bíblia. No livro de Gênesis, no começo da Bíblia, no capítulo 2, versículo 7, nos conta a história da criação do primeiro homem, que foi Adão. A Bíblia diz, lá no versículo 7 do capítulo 2, que Deus formou ele do pó da terra, do barro, juntou, fez o corpo dele do pó da terra. Mas uma outra parte do homem, a parte imaterial, foi criada, o espírito do homem foi criado, quando lá no versículo 7 do capítulo 2 diz que Deus soprou nas narinas dele. Deus criou, lá em Gênesis, lá no Éden, um ser dotado de duas partes, uma material e uma espiritual. O homem não é simplesmente um aglomerado de células composto aí de cabeça, tronco, membros, de carne, de ossos, de sangue. Nós somos mais do que isso. Nós somos seres espirituais criados à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz isso. E Deus é espírito. E fez nós também como seres espirituais. Nós somos seres espirituais que habitam em corpo físico. E um detalhe interessante é que espíritos nunca deixam de existir. Nunca haverá um tempo em que eu vou deixar de existir, que você vai deixar de existir. Espíritos viverão a eternidade, a semelhança do nosso Deus. E o que acontece quando morremos, e aqui queria conceituar o que é morte, é uma separação temporária entre o nosso espírito e o nosso corpo. Temporária porque essa separação não durará para sempre. A Bíblia nos ensina que todos ressuscitarão um dia. Todos ressuscitarão um dia. A Bíblia nos ensina isso. Os que morrerem em Cristo, servindo ao Senhor, ressuscitarão no dia do arrebatamento da igreja, onde a Bíblia diz,
em Tessalonicenses que os mortos em Cristo ressuscitarão. E aqueles que desprezaram a Deus, que viveram desregradamente como se Deus não existisse, pecando e ofendendo a Deus, ressuscitarão também um dia, mas para vergonha e desprezo eterno no juízo final. É o que a Bíblia ensina. E a palavra de Deus é fiel e digna de toda aceitação. Isso é que é o homem, um ser espiritual que habita em um corpo. E a morte é uma separação temporária entre o nosso espírito e o nosso corpo. Mas, como disse, como a palavra de Deus diz, né? Não é o fim, nunca deixaremos de existir. Muitas pessoas não entendem isso. Muita gente pensa que é semelhante a uma planta que nasce, cresce, bota frutos, morre, como um animal que nasce, cresce, se reproduz e morre. Mas não, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, seres que têm a eternidade inteira pela frente. O que finda é a nossa estadia aqui na terra. É o que a palavra de Deus diz, é o que nós cremos, é essa nossa esperança. Foi para isso que Jesus morreu. Em João 3,16, a Bíblia diz que Cristo morreu na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus por isso. Como disse, repito, pouco importa o que eu acho, o que você acha, o que nós ouvimos, se não se harmonizar com o que a Bíblia diz. E se contrariar o que a Bíblia diz, daí deve ser totalmente desprezado. Então vamos ver o que Jesus disse sobre isso. A Bíblia diz, olha só, quando Jesus esteve aqui na terra, há aproximadamente 2020 anos atrás, quando ele se fez carne, mesmo sendo Deus, existindo em forma de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Ele, nos seus muitos ensinos, falou também sobre esse assunto tão importante. O que Jesus disse que aconteceu após a morte. Veja só, em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, nós vemos a história do rico e de um homem rico e de um mendigo, de um homem pobre chamado Lázaro. E nos diz o que aconteceu por ocasião da morte deles. Jesus disse que quando Lázaro morreu, um homem pobre chamado Lázaro morreu, ele foi conduzido por anjos ao paraíso. Foi conduzido por anjos ao paraíso. O seu espírito, obviamente, o seu corpo, a semelhança do outro que também morreu, no caso um homem rico, que a Bíblia não diz o nome, diz que ele morreu e foi sepultado. O corpo foi para o cemitério, foi enterrado, né? Mas já quando se refere ao crente Lázaro, diz que ele foi levado por anjos ao paraíso, para junto de Abraão, né? Então nós vemos aí dois destinos diferentes. Você entendeu? Eu estou dizendo de forma resumida a história. Você pode ler depois mais detalhadamente em Lucas 16, 19 até o versículo 31. Mas eu quero só chamar a atenção de dois destinos diferentes. Um morreu e foi sepultado. E a Bíblia não diz o que aconteceu com o espírito dele. E o outro, ela faz questão de dizer que ele foi conduzido ao paraíso de Deus, por anjos. Glória a Deus por isso. Então, está aí dois destinos. Outra ocasião em que Jesus falou sobre o que aconteceria após a morte, está mais adiante em Lucas capítulo 23, versículos 39 a 43. Eu vou ler esse aqui para nós.
23, versículo 39 a 43. Diz assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados, enfurecido, dizia: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, respondendo, repreendia-o, dizendo: Tu nem mesmo teme a Deus, estando na mesma condenação? Porque nós, em verdade, padecemos justamente, pois nós recebemos a devida recompensa dos nossos atos. Mas este homem nada fez de errado. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres em teu reino. Você consegue perceber a situação, irmãos? Quando Jesus estava sendo crucificado, lá no monte chamado Calvário, lá em Israel, há aproximadamente 2.000 anos atrás, ele foi posto, pendurado numa cruz, e dois malfeitores, dois criminosos, estavam lá também morrendo, juntamente com ele, sofrendo a mesma punição pelos soldados romanos. Um estava à sua direita, outro à sua esquerda. E veja a postura de um, blasfemando contra Jesus: Tu não disse que é o Filho de Deus, então desce daí e salva-te a ti mesmo, salva a nós também, tira nós dessa situação. Já o outro reconheceu que merecia estar lá, merecia morrer, que estava lá por causa dos crimes que ele cometeu, mas reconheceu que Jesus era um homem santo, um homem justo, que não merecia aquela punição, e estava sofrendo devidamente, e acreditou que ele era o Filho de Deus quando ele disse: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ou quando fores reinar. E a palavra de Jesus para ele foi assim: Verdadeiramente eu te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. Hoje. Vejamos aí o momento que ele morreria. Naquele mesmo dia, ele seria conduzido ao paraíso. Ele não ia ficar dormindo, ele não ia deixar de existir quando morresse. E ele não ia ficar com o corpo dele, que após a crucificação foi levado para o cemitério, foi sepultado, como acontece com todos. Mas Jesus disse que naquele mesmo dia que o corpo dele ia para o cemitério, ele estaria no paraíso. E essa esperança é a mesma nossa nos dias atuais. Que quando for a vontade de Deus, e a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, for de haver essa separação entre o nosso espírito e o nosso corpo, o nosso espírito, ainda que o nosso corpo seja conduzido a um cemitério, o nosso espírito será conduzido ao paraíso de Deus por seus anjos, assim como aconteceu com este homem que creu em Cristo, lá no Calvário, há 2.000 anos atrás. Glória a Deus, glória a Deus. É essa, irmãos, a nossa esperança. Esse é um ensino bíblico que é fiel e digno de toda aceitação. Agora, nós não podemos também ser omissos em relação a esclarecer que há dois destinos. Nós vemos que um dos malfeitores manifestou fé em Jesus, e a este, Jesus disse que naquele mesmo dia ele estaria no paraíso. Não disse isso para o outro malfeitor que blasfemava dele. A verdade é que a morte é um castigo de Deus, uma consequência do pecado. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, pôs num jardim chamado Éden, lá estava a árvore da vida. E quando eles pecaram, a árvore da vida foi tirada do jardim do Éden, e, consequentemente, eles perderam lá a oportunidade de ter a sua vida perpetuada
Deus limitou a vida, a estadia nossa aqui na terra, nos colocou aqui neste mundo que está caminhando aí para o seu fim, nos deu uma estadia limitada aqui na terra, e como ouvi recentemente um sábio pregador dizer, a coisa mais importante das nossas vidas aqui na terra é nos preparar para a morte. Nós precisamos disso, nos preparar para o dia que entraremos na eternidade. A nossa eternidade depende da maneira como vivemos nesse mundo. E, infelizmente, assim como acontece, os irmãos que são pais entendem muito bem disso. Quando você dá um presente novo lá para a sua criança, ele fica tão maravilhado com aquilo que esquece até das coisas necessárias, como, por exemplo, de se alimentar. Por ele não almoça, não janta mais, fica só brincando, não banha mais. E muitas pessoas adultas, pessoas aí até das cabeças branquinhas, acontece a mesma coisa. Deus colocou neste mundo, rodeado de algumas coisas prazerosas, e as pessoas ficam envolvidas nesses prazeres e mais prazeres e esquecem das coisas mais importantes, esquecem de se preparar para a eternidade. E o caminho para a vida eterna é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho para ter vida eterna é Cristo. Nós precisamos, para estarmos diante de Deus, nos livrar da culpa do pecado. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que após a morte segue-se o juízo. Deus, que é o justo juiz, ele, por ser santo, por ser puro, por ser justo, julgará a cada um de nós, não por ser mal, de forma nenhuma, mas por ser justo. Ele dá a devida recompensa ao ser humano. E a única forma de nós estarmos inocentados diante de um Deus que é completamente, perfeitamente santo, perfeitamente justo, é estarmos escondidos em Cristo, debaixo da justiça de Cristo. Alguém pode até achar que não é uma pessoa má porque se compara com o vizinho, porque se compara com o familiar, acha que é uma pessoa boa. Mas o nosso padrão para vermos quem somos é o nosso Criador. Foi a imagem dele que nós fomos criados. É com ele que nós precisamos parecer. E a Bíblia diz que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Todos precisam de perdão. Todos nós somos pecadores e precisamos de perdão. Mas Cristo nos amou a ponto de dar a sua vida por nós. Quando Ele morreu no Calvário, você sabe por que Cristo morreu no Calvário? Para que a culpa do seu pecado fosse paga. Ele pagou a nossa dívida para com Deus. O sacrifício de Cristo nos substituiu. No livro do profeta Isaías, capítulo 53, diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E nós temos agora, estamos neste mundo, nesse momento aí de sofrimento, de angústia, e precisamos mais do que nunca deixar de nos distrair com as coisas deste mundo, não amar o mundo, né, como o irmão Staniel pregou muito bem no domingo passado, não amar o mundo, nos desligar deste mundo e olhar para Deus, buscar as coisas que são realmente proveitosas, que são melhores, que não são somente prazerosas,
mas que são melhores, que são eternas, que repercutirão pela eternidade. Lembre disso, que nós temos a eternidade inteira pela frente e busque a Deus. É tempo de buscar o Senhor. E se você está com medo, o lugar mais seguro onde você pode estar é debaixo dos braços de Cristo, debaixo da sua poderosa mão. É o único lugar em que nós estaremos seguros. Viu? Essa é a nossa esperança. Está um último versículo da Bíblia, a Bíblia diz: alegrai-vos na esperança. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Amém.